Aqueles que não tiveram oportunidade hoje, deixe seu nome lá comigo no WhatsApp, que segunda-feira que vem eu coloco você também para trazer uma palavra, trazer um louvor para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 16, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Somente até aqui, poder sentar, ficar à vontade. O culto de ensino, irmãos, é maravilhoso, porque a gente tem um tempo maior de estudar a palavra de Deus. Então, sábado passado, nós propusemos de meditar no seguinte tema: aprendendo a ouvir Deus. Como nós vamos ouvir Deus? Como nós vamos entender quando é Deus falando conosco? Em cada decisão que nós temos que tomar, cada situação que nós vamos passar, como se posicionar diante de tudo que vai acontecer com a nossa vida. E aí tem tanta coisa que a gente precisa organizar, tanta coisa que a gente precisa fazer. E Deus, Ele quer te instruir, Ele quer nos ensinar sobre o caminho que devemos andar, o que nós devemos fazer. E aquele que aprende a ouvir Deus, ele é vitorioso no seu caminho, ela é vitoriosa no seu caminho. Então, no primeiro sábado que a gente meditou, no sábado passado, a gente entendeu que Deus, Ele enviou Jesus Cristo trazendo a palavra da verdade para nós, porque Jesus Cristo é a verdade. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, a palavra de Deus vai dizer: quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo para nós? Ou se a gente tivesse Jesus aqui, ele ia falar, a gente entendeu o que era a vontade dele. Aí a palavra de Deus continua: quem descerá ao abismo, a mais profundo dos mares, para trazer de lá a Cristo? Mas o que se diz? Qual que é a conclusão? Aí a Bíblia diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a sua boca se confessares que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí a palavra de Deus continua: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Agora, como pois crerão se não ouvirem? E como pois ouvirão se não há quem pregue? E como pois pregarão se não forem enviados? Como se diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. O Evangelho é boas novas, é uma boa notícia da parte de Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus, Ele não está brigado com você. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele veio trazer uma boa notícia para nós, que Deus, Ele perdoou os pecados da humanidade em Cristo Jesus. Nós estamos perdoados já. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todos os nossos pecados ali foram perdoados em Cristo Jesus. E a humanidade recebeu uma chance de ser salva, de sair dos seus pecados, de se arrepender dos seus pecados, pedir até Jesus e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu me arrependo, Senhor. Como João Batista foi na frente, pregando, falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como a palavra de Deus diz, o profeta Isaías falando:
vai na frente, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Ou seja, ele vai na frente falando, preparando, ó, ele vai passar, ele vai chegar, ele já está chegando. Aí quando Jesus chegou, João Batista, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, irmãos, quando Jesus ele começou a fazer sinais, prodígios, milagres, e João Batista já tinha anunciado que Jesus era o Cristo, o rei mandou prender João Batista. Então João Batista, na cadeia, ali no cárcere, ele pediu dos seus discípulos para ir até Jesus e perguntar para ele: és tu aquele que eu estou pregando, ou ainda há de vir outro? Você imagina João Batista perguntar se Jesus era Jesus? João Batista, a vida inteira dele, ele falou sobre Jesus, ele pregou sobre Jesus, ele testemunhou. Quando Jesus ele foi ser batizado, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus. Agora ele próprio ele falou: pergunta a ele se é ele mesmo, se é tudo verdade o que eu estou falando, porque veio dentro do coração de João Batista a confusão, a dúvida. E ele era um profeta considerado dos maiores profetas que tinha naquele tempo. E o que Jesus respondeu para os discípulos de João? Falou: vai lá e fala para ele que os mudos falam, os coxos andam, os paralíticos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres e necessitados é pregado o Evangelho de Deus. Foi a resposta que Jesus deu para João Batista, falando: eu sou aquele que havia de vir, eu estou fazendo as mesmas obras, estou testificando para você que Jesus está aqui. Agora, se eu te falar, Jesus está aqui agora, como você vai saber que é Deus que está me usando para falar com você? Por que você saiu da sua casa hoje para se reunir aqui? Qual que é o propósito de nós nos reunirmos aqui? Irmãos, quando você vem cá na frente, você não sabe a autoridade que Deus te deu para fazer a obra de Deus. Você está aqui como representante do reino do céu. Deus ele te colocou e você está acreditando que Deus vai te usar. Você está acreditando que Deus vai fazer alguma coisa através da sua vida. E a palavra de Deus diz: aquele que ouvir ou receber um dos meus pequeninos no meu nome, a mim me recebe. Então Deus ele quer ouvir todos nós. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, para ser útil, para falar do amor de Deus para alguém. Como eu falei para o irmão Manuel, a gente conversando ali em casa, quando a gente tirou uma campanha de oração, e aí, por que Deus não falava direto com você? Precisava de ter um pastor aqui para hoje falar com você essa palavra. Por que precisa do John falar alguma coisa para você aqui? Por que precisa do, como é que é o seu nome? Josivaldo. Lucivaldo. Do Lucivaldo trazer uma palavra aqui para você. Às vezes você vai falar desse jeito: não, Deus não precisa do John, não precisa do Lucivaldo, não precisa do Carlos, não precisa da Kelsey, não precisa, será? Por que Deus quis que você, na sua pequenez, fizesse a obra de Deus, fizesse a obra de Deus? Irmãos, é um privilégio para a gente, irmãos. É um privilégio a gente receber de Deus, Ele falar: vai você, vai você, vai você, vai você. Nós recebemos o convite de Deus. Você imagina se Ele falasse assim: não, o Marcelo não está capacitado não. Coitadinho de mim, eu ia ficar muito triste, porque o tanto que eu já falei do amor de Deus para todo mundo. Eu tinha tanta vergonha, irmãos, que no começo eu não conseguia. Eu cheguei para o meu líder na Igreja da Paz e falei: mas como é que Deus vai fazer isso? É impossível. É impossível Deus fazer isso. Eu não tenho coragem de falar em público. Como é que eu vou falar para as pessoas se eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, eu não falo, eu travo na hora que eu vou falar? Eu ia apresentar trabalho de escola, eu perdia nota, porque eu não tinha coragem de ir na frente. Dispensava as oportunidades, tudo, falava: não, eu estava lá no meio dos meus amigos, mas a hora que a coisa ficava feia, que tinha que ir lá na frente, aí eu comia. Aí
começou a falar no meu coração foi mais forte. Eu quis vencer o medo, eu comecei a ir para o monte, comecei a falar sozinho lá. Chegava lá, pegava um versículo da Bíblia, pegava alguma coisa e saía falando para mim mesmo, alto lá. Aí eu falava, então tem que treinar, não é isso? Pegava a Bíblia e ia evangelizar. Chegava com as pessoas que eu tinha mais amizade e ia conversar com elas, pelo amor de Deus. Aí eu gravava os versículos na cabeça, estudava a Bíblia, orava. E aí eu era muito alegre quando eu tinha a oportunidade de falar com alguém. Estão aprendendo a ouvir Deus, irmãos. Agora, irmãos, olha para vocês verem o tanto que é interessante isso. Presta bastante atenção. Vamos supor que eu vou escolher a pregação da noite. Eu como pastor. Eu chego ali no meu quarto, eu coloco o joelho no chão, eu começo a orar e falar, Senhor, traz uma palavra para a tua igreja. Como é que você acha que eu vou saber qual que é a palavra que vocês precisam naquele dia? Não é difícil, irmão? Como é que o Gabriel sabe qual a palavra que Deus vai dar para ele trazer aqui na frente? Então isso é muito da convicção de cada um de nós que está fazendo a obra de Deus. Aí surge um princípio que nós vamos colocar nesse altar aqui. Não rejeitar nenhuma pregação e não rejeitar nenhum pregador. Qualquer um que for trazer a palavra de Deus aqui ao altar do Senhor, ele está autorizado pelo Senhor a trazer a palavra do Senhor no altar do Senhor. Qualquer uma pessoa. Aí, essa vai ser a visão dessa igreja. Tem que blindar o altar. Isso é blindar o altar. É trazer uma blindagem ao altar. Aí você fala desse jeito. Por que tem que ser assim? Porque a maioria das vezes, quando o pastor está errado, ele caça a palavra daqueles que vão repreender ele. Se tiver pecado no altar, o pastor tem autoridade, ele fala, não vou dar oportunidade para aquele irmão que está encrencando na igreja, está falando palavra que não deve. Ele caça a palavra do irmão que vai ser usado para corrigir o altar do Senhor. Aí, como o pastor tem que lidar com isso? Primeiro, irmãos, se tem um irmão ali que está acostumado a falar mentira, falar só engano, falar só heresia, é a palavra do Senhor que ele vai trazer para a igreja? Não é a palavra do Senhor. Então eu como pastor, eu tenho autoridade de proteger o altar do Senhor de heresia. A heresia o que é? A pessoa chegar, a palavra de Deus está falando assim, ó, não pode matar. Aí ele chega aqui e fala, pode matar. Eu falo, rapaz, você está falando a palavra de Deus, diz não matarás. Aí ele fala, ó, tem as excludentes de licitude. No caso da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, não é isso? Do estado de necessidade, aí ele vai trazer os argumentos que justificam tirar a vida de alguém. A mãe, ela está grávida e dá um problema na hora que ela for ter a criança, aí o médico tem a escolha, salva a mãe ou salva a criança? Porque se ele fizer um procedimento, a criança vai morrer, a mãe vai sobreviver. Se ele fizer um procedimento, a mãe vai morrer, a criança vai sobreviver. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que escolher. Então naquele momento ele vai tirar a vida de uma das duas. Por quê? Porque ele não teve escolha de salvar os dois. Então o que geralmente o médico escolhe? Ele escolhe salvar a mãe, porque a mãe tem lembrança com a família, tem lembrança com o esposo, com os outros filhos, e a criança que vai nascer não. Então entre a mãe e entre o filho que vai nascer, escolhe-se a mãe. E nem por isso o médico vai ser condenado pela morte, como ocorreu. Aí eu vou falar, não, aí não é heresia, não é isso? Ele está falando direitinho o que a palavra de Deus diz. Entendeu como é que
Então, ele tem a chance de falar. Agora, se ele chega com uma palavra que é heresia, ou ela chega com uma palavra que é heresia, aí o pastor vai falar: não, a heresia não pode pregar. Só que não tem como o pastor saber o que a pessoa vai trazer. Aí o que o pastor tem que fazer? Aí o pastor, ele vai deixar a pessoa pregar, a pessoa vai pregar, vai trazer o ensino, vai trazer o argumento, vai trazer o versículo da Bíblia, e se tiver alguma coisa errada, o que o pastor faz? Ele fala: ó, esse detalhe aqui que ele falou, que ela falou, não é dessa maneira. Que a Bíblia diz, ele vai trazer um versículo da Bíblia que fala diferente daquilo. Aí o pastor, ele vai chamar o irmão no discipulado, reunir e falar: ó, irmão, aquele dia que você trouxe essa palavra, tem esse versículo na Bíblia que diz de tal maneira. Aí eu falo: nossa, é mesmo, não é verdade? A Bíblia diz dessa maneira, então não é verdade isso que eu preguei. E agora, como é que eu faço? Aí o pastor fala: não, todos nós não sabemos de tudo. Você tem o direito de ir na igreja de novo, na próxima oportunidade que você vai receber, você pode consertar aquilo. Entendeu? Aí a pessoa vai vir na frente e falar: irmãos, aquele dia eu falei esse erro aqui dessa maneira, mas eu fui ensinado que a humildade precede a honra. Então, se eu for humilde, Deus que vai me capacitar cada vez mais, não é isso? Então ele vai falar: nossa, esse erro aqui eu cometi, eu errei, vocês me perdoam, irmãos. Isso daqui eu confundi, eu errei na hora que eu fui ensinar. E aí ele vai corrigir na frente da igreja, ele vai ser honrado, porque ele teve humildade de chegar e corrigir o erro que ele tinha cometido. É isso? Só que imagina se ele não quiser, ou ela não quiser voltar atrás. Ele chega e fala desse jeito: aqui, ó, eu acho que você está errado, pastor. Continua achando que você está errado. Meu jeito de entender a Bíblia é diferente do seu. Aí o que acontece? Aí surgiu duas ideias diferentes, com a mesma palavra, não é isso? Aí o pastor sabe de tudo? Não. O pastor é igual a você também. Só que como ele foi colocado como autoridade na igreja, ele vai permitir que você disponibilize a palavra para a igreja. Ele tem autoridade para permitir, ele vai permitir. Ele fala: ó, tem uma ideia que você está falando está diferente da minha, pode falar para a igreja seu argumento. Aí ele vai falar o argumento dele direitinho, aí o pastor vai falar o argumento dele. Ele vai falar: ó, segundo a Bíblia Sagrada, irmãos, eu entendo um pouco diferente do irmão. O irmão entende dessa maneira, mas por causa desses versículos aqui, eu entendo dessa maneira. Aí o pastor, como ele tem autoridade na igreja, ele pode decidir qual vai ser o resumo que eu passar para o povo para ele seguir. Só que aquela palavra daquele irmão vai ser anotada na igreja. Ele vai ter o direito de colocar, ele vai anotar, falar: ó, segundo irmão fulano de tal, nesse quesito, nesse assunto, ele divergiu da ideia do pastor e vai ficar registrada a divergência dele. Aí coloca a data, coloca o irmão, e ele se responsabiliza pela pregação dele. Aí o pastor fala: mas a igreja vai seguir essa orientação, porque como autoridade o pastor pode colocar a direção para a igreja seguir, mesmo que tenha divergências. Agora, vocês acham que uma igreja que tem 500, 1000 pessoas, todo mundo vai pensar igual o pastor? Vocês acham que vai? Vocês acham que todo mundo vai pensar igual? Não tem como, irmão. Dentro da sua casa, o seu pai pensa diferente da sua mãe. Só que aí vai ter a palavra de Deus para organizar o seu coração. Não é que você pensa diferente do seu pastor, que o pastor não te ama. Você não ama o pastor, não, é normal. Não é porque o seu esposo pensa diferente de você, a sua esposa pensa diferente de você, que isso vai se tornar motivo de separação. Não. Vocês têm que saber viver com as divergências.
com as diferenças. Isso é humildade. Só que Deus, Ele vai trazer através da autoridade uma direção para todos seguirem. O pastor, ele tem a responsabilidade de dar uma direção para o rebanho. E aí, se o pastor fala, vamos passar por aqui, aí segundo o que a Bíblia diz, nós temos que receber a palavra com autoridade. Se não for pecado, se não tiver diferente, vai ser a forma de Deus falar conosco também. Amém? Então nós vamos aprender sobre isso hoje. Então, primeiro, no sábado passado a gente aprendeu que se não for pela palavra de Deus, não tem certeza de se for a vontade de Deus, de início. Então você vai investigar primeiro na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada falar desse jeito, ó, é pecado casar homem com homem, não pode. Mas o que você vai fazer? Você vai obedecer a Bíblia. Se a Bíblia diz, é pecado o adultério, a mulher trai o homem trai a mulher, o que você vai fazer? Obedecer a palavra de Deus. Tem até um caso interessante, o Damares casado, né? Aquela cantora Damares, casado. Aí um irmão da igreja teve uma revelação que Deus ia matar o esposo da Damares, que ele ia casar com a Damares. Só que ele esqueceu de falar para ela se ela queria casar com ele. Então vai ter ideia muito doida na igreja. Você tem que tomar cuidado mesmo. Estou falando como autoridade de Cristo nesse lugar. Lá numa cidadezinha, lá perto da minha cidade, onde eu estava pregando, olha o que aconteceu. O pastor falou que teve uma revelação e chegou para a irmã da igreja e falou: eu tive um sonho que era para eu casar contigo. E a irmã era casada. Falou para a irmã: eu tive um sonho que era para eu casar contigo. Aí a irmã: pastor, eu sou casado, pastor. A Bíblia diz que não pode adulterar. Ele: não, mas eu tenho convicção, foi Deus que falou comigo, era para você largar o seu esposo e casar comigo. Aí ela: então vou morar, né, pastor? E aí ela foi para casa, chegou em casa e falou com o esposo dela. Eles moravam numa fazenda. Aí o esposo dela: tá bom, chama ele aqui, eu vou ficar escondido e eu quero ouvir o que ele vai falar para você. Era uma fazenda distante da cidade. E aí o pastor foi na bicicletinha dele, amarrou a Bíblia lá na garupa e foi lá. Chegou lá, bateu palma lá, ela sozinha lá, ele pegou, entrou para dentro, sentou lá. Mas o que você estava falando mesmo, pastor? Como é que é o assunto? Ele falou: Deus falou comigo que é para eu casar contigo, você largar o seu marido, eu te amo demais, eu quero o seu bem. Começou a falar. Enquanto isso, o esposo foi lá, trancou a porta, trancou a janela, pegou uma vara de espinho, chegou lá, só ouviu os gritos. Casa do lado de 1 quilômetro de distância, ouviu os gritos do homem. Sem vergonha, né? Usando a palavra de Deus em vão para confundir as pessoas. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, vamos olhar lá em Gálatas. Gálatas. Vamos ver se eu acho mais rápido aqui.
Gálatas capítulo 1, versículo 8. O que Paulo falou? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja maldito, seja maldito, seja maldito. Está vendo? O próprio Paulo falou. Ele, com a autoridade que ele tinha, falou: se vier outro, ou se vier eu falando diferente do evangelho que eu já tenho anunciado para vocês, seja considerado maldito, maldição, ou abominação. O que acontece, irmãos? Tem hoje o islamismo, os muçulmanos. Segundo eles, Maomé foi o profeta que veio liderar eles. Aí o que Maomé falou? Maomé falou que chegou um anjo do céu, se apresentou para ele e falou que aquela religião ia ser a única religião verdadeira. E aí tem o Alcorão que eles seguem, e lá está escrito dessa maneira: você tem que pegar os idólatras e matar eles. No Alcorão está escrito. Se você chegar no Brasil, quem não se converteu ao islamismo, a religião do Alcorão, tem que matar. E aí? É Deus que está falando com eles? Esse anjo veio falar o que era correto para eles? Aí tem os mormons. Os mormons é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Aí o Joseph Smith, que é o que fundou essa igreja, falou o seguinte: apareceu um anjo para mim, falou para eu desenterrar umas páginas dos livros que estavam lá no tal lugar, que era de ouro e tal, que lá tinha a resposta para nós seguir. Aí ele pegou, desenterrou essas tábuas de ouro que tinha lá e começou uma nova religião daquele jeito. E aí ele não considerou o que a Bíblia diz e considerou agora outras coisas que não fosse a Bíblia Sagrada. Aí outro, a Ellen White. A Ellen White chegou e falou que Deus falou com ela que tinha um ensino, uma doutrina para seguir, e começaram a ensinar de uma maneira que saiu da Bíblia. Aí o que nós vamos ter que seguir? A Bíblia. Chegou o Buda, Siddhartha Gautama, falou: tem que seguir desse jeito. Aí está contrário ao que a palavra de Deus diz. O que nós vamos ter que seguir? O Buda ou vai seguir a palavra de Deus? Palavra de Deus. Então, Mahatma Gandhi, dos hindus, da Índia, Mahatma Gandhi falou que tem que seguir dessa maneira. Aí a Bíblia diz diferente. O que nós temos que fazer? Seguir a Bíblia Sagrada. E se eu, o pastor da igreja, falar para vocês e estiver diferente da Bíblia Sagrada, o que vocês têm que seguir? Palavra de Deus, não é eu não. Se eu não mostrar para vocês, você não precisa seguir. Se eu falar para vocês o que está escrito, vocês vão julgar por vocês mesmos se vocês devem seguir ou não. Por isso que o pastor ele tem que ensinar vocês a ler a Bíblia, compreender a Bíblia. Não é só eu que tenho que ler a Bíblia, é só eu que tenho que estudar a Bíblia, não. É cada um de nós que tem que ler e estudar a Bíblia. Glória a Deus. Vocês têm que saber a Bíblia. Porque se alguém for enganar vocês, vocês vão saber o que é o engano, vão saber a verdade e vão correr disso. Você lembra aquele dia que eu preguei?
Tinha um irmão que só pregava sobre Zaqueu. Só pregava sobre Zaqueu. Todo mundo era Zaqueu. Eu já estava perdendo a paciência com aquele irmão. Toda vez era Zaqueu. Eu falei mais de 50 vezes. Será que esse irmão não conhece o parte da Bíblia? Não, só Zaqueu, só Zaqueu. Esse dia e o irmão Gabriel, acho que é o irmão Gabriel, nós estávamos estudando a Bíblia e eu errei o nome da figueira. Estudei a Bíblia Sagrada mais de 50 vezes e na hora eu errei o nome da figueira lá, a figueira brava, útil, que eu não sei o que lá, era o nome bom. Da árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus. Você tem que estar atento, porque vai ter pessoas que vão tentar te confundir, te ludibriar, vai falar que é Deus falando através deles. Como é que você vai aprender a ouvir Deus? Então a primeira regra para você aprender a ouvir Deus é estar na Bíblia, conhecer a Bíblia, saber o que a Bíblia diz. Se não tiver na Bíblia, se for fora da Bíblia, ninguém tem certeza mais de nada. Você tem ideia, irmãos? O Espiritismo defende a doutrina de comunicação com os mortos. Segundo eles, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, outros que foram personagens famosos para o Espiritismo, segundo eles vêm e comunicam com os vivos. Aí, como você vai saber que é o fulano de tal que está falando através daquela pessoa? Ele vai trazer a identificação, vai trazer a identidade dele para você ver? Não vai, irmão. A palavra de Deus diz, não é de admirar que até o Satanás se transforma em anjo de luz. Se ele quiser enganar alguém, vocês acham que ele vai vir de chifre, vai vir com tridente, vai vir cuspindo fogo? Não, irmãos, ele vai vir através de uma noiva bonita, para o homem casado. Irmão, vai chegar aquela loira de olho verde, falando, eu te amo, eu largo tudo para ficar com você. Aí você vai falar, mas a Bíblia diz que é adultério. Aí vai ser, ou você acredita no que ela está falando, ou você acredita na Bíblia. Chega um homem com dinheiro no bolso, ele vai falar desse jeito, eu vou lá, vou tirar o que você precisar para você, eu vou reformar a sua casa, vou te dar uma mansão lá, você não vai ter falta de nada. Se você quiser, você pode ficar com o seu esposo ainda. Você pode ficar com ele. Nós vai ser só uma aventura, vai ser só nos momentos que a gente se encontrar. Você pode ser minha amante. Aí o que a Bíblia diz? Será que é Deus falando? Será que é ordem de Deus? Será que é mandamento de Deus para você fazer isso com seu esposo? Não é. A maioria das pessoas, irmãos, na hora que Satanás prova eles, a maioria não consegue resistir à tentação do diabo. Eles vão cair em pecado. Por quê? Ou se deixam ser enganados, ou se não, é safado. Não tem zelo pela palavra de Deus, não tem respeito. Na primeira tentação, ele simplesmente vira as costas para Jesus e vai fazer o que é errado. Então, aprendendo a ouvir Deus, nós temos que discernir se é a vontade de Deus ou se é Deus que quer que a gente faça daquela maneira. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12. Vamos ver se eu acho aqui. Capítulo 11, versículo 14. Fala assim, não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em
Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás, para te enganar, ele vai usar pessoas, às vezes, que você nem espera que seja usado. Às vezes vai ser dos próprios, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da família, para tentar fazer alguma coisa que vai atrapalhar a sua vida. Então o que é que nós temos que ter? Tem que ter a atenção, tem que estudar a Bíblia, tem que estar ligado na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, e ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quando a gente vai expulsar um demônio, sabe qual que é o jeito da gente saber se é demônio ou não? Fala assim: capeta, aceita Jesus. Você acha que o demônio vai aceitar Jesus? Não aceita Jesus não. Agora, se tiver alguém lá falando Jesus é maldito, Jesus é um demônio, Jesus é isso, vocês acham que vai ser o Espírito Santo que vai estar usando aquela pessoa? Começa a xingar dentro de casa, amaldiçoar todo mundo. Você acha que é Deus que está usando aquela pessoa para fazer daquela maneira? Como o irmão Tadeu falou hoje, né? Tem um lado que é o lado de Deus e o lado de Satanás. Você é usado por Deus ou você é usado por Satanás. De um dos dois, você vai ser usado. Então, na hora que alguém estiver discutindo contigo, falando, teve um dia, irmãos, eu cheguei na igreja, Deus me usa muito. Eu sou alegre com isso. Deus me usa e usa para mim mesmo. Aí um dia lá em Belo Horizonte eu preguei falando sobre aquele versículo que fala: aquele que se intromete em briga alheia, ele pega um cachorro pela orelha. Eu falei: irmão, se tiver briga, você não vai entrar na briga dos outros não, irmão. Tem muito irmão que já morreu porque foi apartar a briga dos outros. O outro foi lá, deu uma facada dele e morreu, só porque estava apartando briga que não era para ele entrar em briga dos outros. Aí eu falei, arrumei as coisas e fui para casa. Aí no meio do caminho, eu estava com 5 pessoas dentro do carro. No meio do caminho, estava acontecendo um sequestro. 2 sequestradores com arma de fogo estavam sequestrando um senhor de idade. A estratégia que eles usaram: coloca a prostituta na beira da estrada, na beira do asfalto. O homem sem vergonha para ficar com a prostituta, ele sai do meio do mato, aponta a arma para eles, pega o carro e leva ele como refém. Na hora que nós passamos, estava acontecendo dessa maneira. Os caras saíram do mato para pegar o carro. Aí sabe o que eu fiz? Dei um cavalo de pau para o meu carro lá e cheguei lá e peguei o carro e coloquei na frente do carro. Ele ia tentar passar para um lado, eu cercava ele para um lado, ia para o outro, eu cercava ele para o outro. E os caras armaram. E ele desceu do carro, chegou para mim, olhou para mim, e eu falei para ele: o que está acontecendo aí, rapaz? Vocês imaginem, ele com a arma na mão. Eu falando isso para eles, vocês acham que eu estava fazendo a coisa certa? Às vezes eu achei que eu tinha um poder sobrenatural de me morrer. E aí o cara pegou, não está acontecendo nada não, pegou e saiu embora com a arma na mão. Aí entrou no carro e fugiu. Aí depois eu parei para pensar e falar: nossa, o que eu fiz? Eu acabei de desobedecer a palavra de Deus. Eu preguei que não pode me intrometer na vida das outras pessoas, brigar. Se a pessoa estiver brigando, é como segurar um cachorro pela orelha. E aí depois eu fui treinar o meu pensamento: Marcelo, você nunca mais faz isso. Quando tiver um assalto, um sequestro, você para de longe, você olha a placa, você nem aproxima perto, senão te mata, Marcelo. Então, irmãos, nós temos que compreender a palavra de Deus e entender se é Deus que está usando nós, se aquele impulso, aquela coisa ali que você está fazendo vai ser para o seu bem, vai ser para o bem das pessoas. Às vezes é uma ideia sua, às vezes é uma ideia de Satanás. Você tem que discernir o pensamento que vem, ou o sentimento, para saber se é de Deus ou não. Se
chegar um pensamento no seu coração, falando assim, ó, aquela irmã ali é muito bonita e ela é casada. Aí o que você tem que falar? Dentro do seu coração. Fala desse jeito, meu Deus do céu, eu como pastor pensando dessa maneira, o que eu tenho que fazer? Tem que falar, não é de Deus esse pensamento, você não respeita a esposa do fulano de tal, não é isso? Então, eu que tenho que me policiar, você que tem que se policiar. Se você é tentado numa área, se você sabe que aquela área é errada, você tem que pegar pela palavra de Deus e falar, não convém uma mulher casada andar com um homem. Não convém um homem casado andar com outra mulher. Não é isso? Respeita o lar que você tem, respeita o que Deus te deu. Sabe qual que o que você tem que valorizar mais? É o que Deus te deu, irmão. É o que Deus te deu, irmão. Se você não valorizar o que Deus te deu, quem vai valorizar? Não é isso? Valoriza a sua casa, valoriza sua família, porque Deus ele tem uma obra para fazer diante da sua presença ali naquele lugar. Amém? Então a primeira parte tem que ficar bem claro para vocês. Se não tiver na Bíblia, não adianta você ficar teimando. Estuda a Bíblia, aprende o que a Bíblia diz. Se eu estiver errando nas pregações, você pode me corrigir, você pode me chamar em particular, que é melhor, né? Você imagina se você me envergonhar na frente de todo mundo. Então espera, vai lá, me chama em particular, Marcelo, aquela pregação lá está meio errada. Por quê? Porque está escrito aqui, ó. Aí eu vou analisar para falar, realmente, eu errei nisso daí. Entendeu? Você tem autoridade para me corrigir, eu não sou perfeito. Eu posso errar na hora de eu ensinar, eu posso errar na hora de eu ler a Bíblia. Eu sou humano igual a você também. Então isso é hombridade, aí a gente vai acompanhar. Se tiver na Bíblia, a gente vai tirar as divergências, se ainda continuar a divergência, vai anotar. O que foi o motivo de eu sair lá da igreja de Belo Horizonte? Estava 4 anos e meio ensinando a igreja. Aí, eu trouxe um ensinamento sobre uma viúva, falando sobre a viúva. O que acontece se a viúva poder casar? Ela pode casar ou não pode casar? Aí eu ensinei na igreja falando que ela pode casar. A Bíblia diz, morrendo o marido, ela está livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja do Senhor. Aí eu expliquei isso para todo mundo, mostrei na Bíblia. Aí quando eu fui aprofundar no assunto, eu falei que no projeto ideal de Deus, lá no Jardim do Éden, Deus fez o homem e a mulher para ter memória ou ter lembrança só com uma pessoa, a vida inteira. Então eu expliquei, fundamentei, mostrei que na árvore tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Deus falou assim para Adão e Eva: você pode comer de todas as árvores livremente, mas só tem uma que você não pode comer do fruto dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então se o homem não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha comido do fruto da árvore da vida e tinha vivido eternamente casado com a mulher. Adão ia ser de Eva a vida inteira, a vida eterna inteira. Eva ia ser mulher de Adão a vida inteira, a vida eterna inteira. O paraíso ia ser o paraíso, a vida eterna inteira. Aquele versículo que fala, crescei-vos e multiplicai-vos, ia acontecer, segundo o querer de Deus, na eternidade. Ia nascer filhos que iam ser perfeitos eternamente. E era essa a vontade de Deus para o casamento, que o homem vivesse casado só com uma mulher e a mulher só com o homem a vida toda. Você já viu a ideia que você tem do homem perfeito? A mulher tem a ideia do esposo perfeito, o homem tem a ideia da esposa perfeita. No Jardim do Éden tinha isso. No Jardim do Éden tinha o paraíso. Você sabe aquela ideia de você estar com o amor da sua vida num paraíso? Sabe essa ideia? Essa ideia vem da Bíblia. Existe essa ideia. Eu preguei sobre isso, o pastor falou, não, está errado. Não é assim não. Aí ele me caçou a palavra, ele falou, você não pode pregar mais. Mas por que, pastor? O que eu errei? Ele falou, você não pode ensinar esse assunto sobre a viúva mais. Mas por quê? Tem motivo.
Então vocês acham justo isso? Aí o que eu falei? Já que tem essa divergência entre eu e o senhor é o pastor, vamos fazer o seguinte: eu prego a palavra, disponibilizo para o povo, o senhor prega a palavra que o senhor acha que eu estou falando que é errado, disponibiliza para o povo, o senhor que é o pastor, o senhor dá a direção do que o senhor quer que as pessoas sigam. Mas pelo menos deixa eu anotar o que foi o ensino que Deus me deu, porque eu estou ensinando já tantos anos nesse lugar, e por que eu não vou poder ensinar, se é Deus que me deu autoridade para ensinar? Aí ele não aceitou. Aí foi o motivo de sair da igreja, porque eu não tinha autoridade para pregar a palavra de Deus, mas dentro da casa do Senhor eu tinha autoridade aonde? Então essa foi a melhor forma, irmão. Então vai ter divergência entre nós, você como obreiro, você que vai ser treinado como alguém que vai ser pregador da palavra de Deus, você tem que ter essa noção, você não vai ter 100% de concordância com as outras pessoas à sua volta, mas você tem que saber ouvir, tem que saber respeitar a opinião diferente da sua, não pode deixar aquilo mudar a sua amizade com as pessoas, porque ela pensa diferente de você. Por que você vai separar da sua amizade por causa de uma diferença que ninguém sabe se é certo ou se é errado no juízo final? Vai ser só apurado no juízo final quem está certo e quem está errado plenamente. Amém? Então, a regra que você tem que ter dentro do seu coração, que não saia do seu coração, que eu faço questão de falar, é a Bíblia Sagrada. Não tire isso do seu coração por nada. Tenha a Bíblia como regra de fé, a regra mais importante. Depois que você tem essa ideia, e você sabe que é através da Bíblia que você vai tirar as divergências, você vai unir as pessoas, mesmo que fique, você tem que ter as autoridades para te guiar. Vamos abrir lá, ó. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que Deus colocou autoridades para guiar. Ele fala através de autoridades. Romanos capítulo 13. Versículo 1 em diante, ó. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridades que não venham de Deus, as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste às ordenações de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então o que Deus fala? Você tem que estar sujeito às autoridades. Se for um pastor, você tem que honrar o seu pastor. Só se ele estiver errado, se ele estiver falando para você pecar, ou se ele estiver fazendo uma coisa muito errada, você não seguir o que ele está falando para você fazer. Se for errado, agora se for certo, você sabia que no aconselhamento pastoral, Deus ele pode usar o pastor para te livrar do sofrimento lá para frente? Você sabia que nós temos que ter alguém para nos aconselhar nas horas das decisões difíceis a serem tomadas? Sabe o que acontece, irmãos? A maioria das pessoas, na hora que vai fazer o pecado, ela se afasta do pastor, se afasta do pai, da mãe, das autoridades que podem chamá-las de volta ao caminho da verdade. Você sabia que você tira por você mesmo a ajuda que Deus está te dando? Você afasta da igreja porque você está pecando? Você afasta da sua casa quando você está pecando? Você acha que na hora que o homem vai lá fumar um baseado, ele vai chamar a mãe dele para estar junto com ele? Você acha que ele vai chamar o pastor dele para estar junto com o pai? Ele vai caladinho, não vai contar para ninguém. Ele vai contar, sabe para quem? Para o amigo que fuma também, que está no erro. Mas o que está no acerto, ele não vai chamar ninguém para contar para ele. Ele já sabe o pensamento do pai e da mãe, que não é para fazer isso. Pastor, não é para fazer isso. Você acha que ele vai pedir para Deus opinião? Chegar para Deus, Senhor, eu posso fumar um baseado aqui? Será que ele vai pedir para Deus opinião? Ele vai virar as costas para Deus, para pecar, irmãos.
Isso é o erro do ser humano, ele não respeita as autoridades. A Bíblia está dizendo aqui, ó, respeita as autoridades. Se você quer ser vencedor na vida, passa a respeitar, passa a honrar as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Honra teu pai e a tua mãe, está escrito em Êxodo 20, para que se prolongue os seus dias na face da terra, para que te vá bem em todos os seus caminhos. O primeiro mandamento com promessa é obedecer, honrar o pai e a mãe. O filho que não honra o pai e a mãe, geralmente ele cai no crime, ele cai nas coisas erradas. Amém? Então, essa regra aqui é muito importante, você reconhecer as autoridades que Deus coloca sobre a sua vida. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. O que a Bíblia diz? Vamos ler o versículo 2 em diante. 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Samuel, irmãos, falou para Saul: vai lá e faz dessa maneira. E Saul fez diferente do que Samuel falou. Só que na ideia de Samuel, se ele fizesse de Saul, se ele fizesse daquela maneira, ele ia estar fazendo melhor. Samuel falou: você vai esperar a hora que eu chegar que nós vamos sacrificar. E a palavra de Deus para a vida de Saul era: você vai exterminar os animais, vai exterminar tudo lá. Aí quando Saul foi executar a ordem, Samuel começou a demorar a chegar. Aí ele falou: Samuel está demorando, eu mesmo vou sacrificar. Ele foi e sacrificou sozinho. Samuel tinha falado para ele não sacrificar enquanto ele não chegasse. Ele foi e sacrificou sozinho e deixou vivo as vacas, aquele gado que era mais gordo, que era mais bonito lá, e falou: eu vou oferecer o gado mais gordo que eu peguei para Deus, como sacrifício, como holocausto. Aí o que Deus falou para ele? Eu te pedi para você desobedecer, Samuel. Eu tenho mais prazer do que você me apresentar essas vacas como holocausto do que você ter obedecido quando eu falei contigo através de Samuel. Então ele foi rejeitado como rei porque ele não obedeceu o que Deus falou através do servo dele, da autoridade que Deus constituiu. Números capítulo 16. Números 16 vai contar a história de Coré, Datã e Abirão. Números 16, olha o que a palavra de Deus diz. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e encheram-se de presunção e se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, respeitados nas solenidades, homens de posição. Então o que eles fizeram? Juntou os três, falaram: Moisés é o nosso líder, Deus fala só através de Moisés. Se revoltaram contra Moisés, os três. Juntaram mais 200 dos mais importantes que tinha lá. Qual foi o final da história? A Bíblia diz que a terra abriu, engoliu a família deles inteira, engoliu eles, todos morreram por causa da rebelião que eles tiveram contra Moisés. Números, capítulo 12, versículo 1 ao 16.
Depois vocês lêem em casa, que vai ficar muito corrido, mas já acabou o tempo já. Números 12, versículo 1 a 16. A rebelião de Miriam e Araão. Miriam e Araão eram os dois irmãos de Moisés. Miriam e Araão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que esse tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. A Zípora, a mulher de Moisés, ela era etíope, ela era de outra nação que Moisés casou, porque Moisés saiu da terra dele, foi lá para a terra do sogro dele e casou com uma mulher de lá. E aí o que acontece? Miriam e Araão foi reclamar com Moisés: ser um servo de Deus, você casou com aquela mulher lá, é errado o que você fez. Aí desacreditou da autoridade dele, se levantou contra ele. Aí qual foi o final da história? Deus ia exterminar os dois. Aí Moisés intercedeu para os dois, mas Deus falou: quando uma filha desobedece um pai, o pai gosta na cara da filha, ela é impura, não é? Tem que ficar impura. Aí fala: tem. Então que Miriam fica impura. Aí ela ficou leprosa durante uma semana fora da congregação por causa da rebeldia deles. E Araão era assim, ele fazia as coisas erradas dele, mas ele era muito rápido na hora de arrepender. Então ele arrependeu rapidinho. Ele viu que estava errado, falou: não, Senhor, não me mata não, eu já sei que eu estou errado. Arrependeu e Deus poupou ele. Mas eles se levantaram contra Moisés. Então, irmãos, as autoridades têm que ser respeitadas. Glória a Deus. Se Deus me colocou como autoridade para você, não é eu que estou sendo, nesse momento, diante de Deus, desrespeitado. Se você me desrespeitar, você está desrespeitando quem? Deus que está na minha vida como pastor. Aí no sábado que vem, eu quero que você venha, não falte, que nós vamos estudar. Vai falar igual as novelas. Você não gostava de novela? Você não gostava de novela? Olha o que a Bíblia diz, ó. E agora, quando as autoridades se corrompem, vai ficar para o próximo capítulo. Acabou o tempo, tá bom? E quando as autoridades se corrompem? Sábado que vem nós vamos estudar sobre isso. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Chama a Larissa para estar louvando mais um hino. Coloque seu coração diante de Deus uma vez mais. Eu sei que vai acontecer tanta coisa para te deixar triste, mas Deus ele quer te dar uma direção da palavra dele. Ele quer usar a autoridade para que você receba dele o conselho, para que você não se perca na sua caminhada, que quando você parar de ouvir Deus ou estiver confuso na sua caminhada, alguém te chame a atenção, alguém fale: volte para os caminhos do Senhor. Não é esse o caminho que Deus trilhou, que Deus colocou para você trilhar. E aí, com o conselho daquela outra pessoa, Deus ele vai trazer para você o caminho novamente de volta. Amém? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Aprenda a ouvir o Senhor. Aprendendo a ouvir Deus. Seja a palavra de Deus o seu, aleluia, mapa, a sua bússola, direção para a sua vida. Seja as autoridades
Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vem falando conosco. Aleluia, Senhor. Nós te obedeçamos a partir, Senhor. Deus te glória na Os revelação. planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora